em nome do Senhor Jesus. Quantos querem ser abençoados nesta noite? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 15, ou melhor, não abre não, vamos passar no Data Show, coloca aí Lucas 15, versículo 11 até o 24, nós vamos ler. Querido, nós vamos passar no Data Show ali, mas traga a Bíblia para a igreja. Fala para quem está do seu lado, traga a Bíblia para a igreja. Amém? Vamos falar hoje, eu quero falar sobre família. E falando sobre família, eu vou usar a história do filho pródigo, porque ali nós podemos aprender algumas lições muito importantes. E diz assim, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Querido, eu paro aqui um pouquinho só para ensinar alguma coisa que muitos já sabem, mas alguns não sabem. Nesse texto ali está escrito Senhor, e esse Senhor está com letra minúscula. Isso significa que ele está falando do Pai e não de Deus. Amém? Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Fecha os seus olhos um instante, põe a mão na altura do teu coração. Pai, fala conosco nesta noite. Abre, Senhor, o nosso entendimento, que nós possamos aprender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, que nós possamos aplicar, ó Deus, o que será ministrado hoje dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, meu Pai. Que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas, ó Deus, a unção de sabedoria e de discernimento, que nós possamos, ó Deus, receber a Tua palavra em nosso coração e colocar ela em prática na nossa vida. Nós repreendemos, ó Deus, todo espírito contrário ao Senhor, todo espírito contrário à Tua palavra, todo espírito que rouba, ó Deus, a palavra, nós repreendemos e, ó Deus, expulsamos no poder do nome de Jesus. Mas que nesta hora, somente a ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para, ó Deus, nos trazer o conhecimento e entendimento daquilo que vem do Senhor para o nosso coração. Assim abençoa a todos a quantos nos ouvem, em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Queridos, quantos aqui querem morar no céu? Diga amém. Por que nós queremos ir morar no céu? Quando nós pensamos em céu, nós temos algo na nossa mente. Nós somos
em algum momento ensinados, já desde pequeno, mesmo antes de conhecer a Bíblia, que o céu é um lugar bom e o inferno é um lugar ruim. Então nós preferimos ir para onde? Alguém que prefere ir para o inferno aí? Deus me livre. Está amarrado o nome de Jesus. A gente quer ir para o céu. A gente quer encontrar Deus. Por quê? Porque nós cremos e acreditamos que o céu não é lugar de dor, que o céu não é lugar de aflições, que o céu é lugar de alegria, o céu é lugar de descanso, o céu é lugar de adorar ao nosso Deus todo o tempo, para toda a eternidade. O céu é um lugar bom. Lá no céu nós não vamos ter as situações adversas, difíceis que nós vivemos nesta terra. Nós não vamos ter as lutas que nós enfrentamos nesta terra. Nós não teremos as dores que nós enfrentamos nesta terra, porque tudo isso é para este tempo, mas haverá de chegar um tempo em que nós entraremos no céu e viveremos a nossa eternidade com Cristo Jesus, e esta eternidade com Ele nos garantirá um tempo de paz, um tempo de alegria, uma eternidade de bênção sobre a nossa vida. Então o céu é algo desejado, o céu é algo que todo aquele que é esperto e inteligente, ele quer chegar lá. E nós sabemos a forma de chegar lá. A única forma de chegar lá é através de Jesus Cristo, é entregando a nossa vida a Ele, é descendo as águas do batismo. Mas não é isso que eu quero falar nesta noite. Por quê? Porque eu quero falar nesta noite que nós podemos, aqui nesta terra, viver um pouquinho daquilo que um dia viveremos no céu. Pastor, não estou entendendo, eu vou te explicar. Jesus um dia ensinou uma oração, e nesta oração, chamada oração do Pai Nosso, ele disse que nós devíamos orar da seguinte forma, e dizer: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é feita, diga assim comigo, o céu na terra. Fala mais forte, o céu na terra. Então nós podemos trazer sobre a terra um pouco daquilo que nós um dia viveremos lá no céu. E quando nós falamos de terra, terra não é um lugar, um único lugar, mas terra é qualquer lugar. Hoje nós estamos nessa igreja, e esta igreja é uma terra. Então nós podemos trazer o reino de Deus para este lugar. Nós podemos fazer deste lugar um pedacinho do céu. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar e vou além. A sua casa também é uma terra. Então você pode fazer da tua casa um pedacinho do céu. Você pode levar o reino do céu para dentro do seu lar. Você pode levar o reino de Deus para dentro da sua casa. Você pode fazer da sua casa um pedacinho do céu. Diga assim comigo: meu lar, meu céu. Mais forte para o diabo ouvir, vamos lá. Meu lar, meu céu. Meu lar, meu céu. A sua casa e a minha casa pode ser um pedacinho do céu. Nós podemos trazer o reino de Deus para a terra. E o reino de Deus para a terra é o reino de Deus aqui, é o reino de Deus lá fora, é o reino de Deus ali na esquina, e é o reino de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar. Nós podemos experimentar um pouco daquilo que nós vamos viver na eternidade aqui nesta terra, trazendo o reino de Deus para a terra e fazendo do nosso lar um pedacinho do céu. Diga assim comigo: o meu lar vai se tornar um pedacinho do céu, em nome de Jesus. Quem quer que a sua casa se torne um pedacinho do céu? Agora, dentro disso, para que a nossa casa se torne um pedacinho do céu, a nossa casa tem que ser uma casa que deixa saudades. Diga assim comigo: uma casa que deixa saudades. Nós precisamos fazer, para a nossa casa se tornar um pedacinho do céu, ela tem que ser uma casa que deixa saudades. E como é uma casa que deixa saudades?
Irmãos, nós vimos neste texto que nós lemos acerca do filho pródigo, que o filho pródigo ele volta para a casa. E é interessante que o texto mostra 4 motivos ao qual ele voltou para casa, que muitas vezes são insignificantes para mas se nós colocamos essas quatro situações em prática dentro do nosso lar, a nossa casa se torna uma casa que deixa saudades. O nosso lar é um lar que deixa saudades. Tem alguém me ouvindo aí? Diga amém. Nosso lar, a nossa casa é uma casa que deixa saudades. Diga assim comigo: a minha casa hoje vai se tornar uma casa que deixa saudades. Querido, existem alguns tipos de lares. O primeiro lar que existe é aquela casa que parece um elevador. Todo mundo aqui já andou de elevador. E você entrou no elevador e às vezes o elevador, você não entra sozinho, mas você entra com várias outras pessoas. E é interessante que todo mundo entra no elevador, aperta o andar que ele vai ir e que ele quer descer, e de repente vai subindo o elevador ou vai descendo, e as pessoas vão descendo, cada um no andar que ela quer, e não há diálogo dentro do elevador. Ninguém se conversa dentro do elevador. Tem casas que parecem o elevador, não há diálogo dentro da casa. O filho se tranca dentro do quarto e não conversa com o pai, não conversa com a mãe, não se reúnem, o homem fica na frente da televisão, ou a mulher, enfim, não há diálogo. É uma casa elevador, aonde as pessoas entram nos seus respectivos andares e não conversam entre si. Existe um outro tipo de casa, que é a casa que parece uma pensão. A pessoa só aparece lá para dormir, ela só vai lá para dormir, ela levanta cedo, volta, dorme, a hora que vê ela já saiu de novo. Ela tem uma casa muitas vezes que é dela e ela não usufrui. O sofá é um sofá novo, por quê? Porque não tem tempo para sentar no sofá, para reunir a família, para conversar com a família, para assistir um filme com a família, para fazer algo diferente com a família. Não tem tempo para se reunir em volta da mesa com a família. É uma casa pensão. A pessoa só entra, dorme e sai. Ela entra, dorme e sai. Ela entra, dorme e sai. Tem outro tipo de casa que parece um ringue, aonde tem 2 pessoas que só vivem brigando. E no final de toda esta briga, uma sai chorando dizendo: eu perdi. E a outra sai sorrindo dizendo: eu ganhei, eu venci. Uma casa de brigas, uma casa de desunião, uma casa de destruição. Porém, existe a casa que deixa saudades. Existe a casa que deixa saudades. E a nossa casa, a minha casa, a sua casa, tem que ser uma casa que deixa saudades. Querido, nós temos que pensar em algo nesta noite, antes de aprendermos essas 4 coisas. O que a nossa casa tem gerado? Alívio ou saudades? Porque tem pessoas que é um alívio para ela quando ela sai de dentro de casa. Eu me lembro que eu tinha alguns amigos que eles decidiram casar. Só que a motivação deles para o casamento não era uma motivação de assim: vou casar porque eu estou apaixonado, porque eu quero constituir família. Não, o principal motivo, isso era motivo secundário, porque o principal motivo é que eles queriam sair de dentro de suas casas. Porque ao invés de ser uma casa que deixa saudades, era uma casa que quando saía, gerava alívio. Parecia que o peso saía de cima da pessoa. A nossa casa não pode ser assim. Nós precisamos pensar como a nossa casa está sendo. Uma casa que gera alívio ou uma casa que deixa saudades? 4 coisas não podem faltar num lar que deixa saudades. 4 coisas não podem faltar numa casa que deixa saudades. Querido,
4 coisas tinha na casa do filho pródigo que o conduziu a voltar para lá. A primeira pergunta que eu faço para você nesta hora é, analisando este texto num caso familiar, o filho pródigo fez alguma coisa de errado? Quem acha que ele fez algo errado, levanta a mão. Quem acha que ele não fez? Quem acha que não acha nada? Vamos analisar o texto. Ele chega para o pai e pede a minha parte do dinheiro. Ele tinha direito? Ele fez errado? Ele saiu de casa. Ele tem direito de sair de casa? Ele fez errado? Ele gastou o dinheiro dele, tudo, do jeito que ele quis. Ele fez errado? Aí nós podemos analisar mais ou menos. Por um lado ele não fez, porque ele estava gastando o que era dele, e o que é dele ele gasta do jeito que ele quiser. Não é assim? O dinheiro que é seu, você gasta do jeito que você quiser, irmão. Não é verdade? O dinheiro meu eu gasto do jeito que eu quiser. Talvez nós olhássemos para ele e falassem assim, nós faríamos diferente, nós não gastaríamos desta forma. Ele poderia ter investido, talvez saiu achando que o dinheiro nunca ia acabar. Mas ele gastou do jeito que ele quis, e ele tinha todo direito, o dinheiro era dele. Então o filho pródigo fez alguma coisa errada? Não, ele só tomou uma decisão, eu quero sair de dentro da minha casa, eu quero aquilo que é meu. O pai deu aquilo que é dele e ele saiu. Ele foi embora e foi viver a vida dele, e viveu do jeito que ele quis. E eu não estou aqui para questionar o jeito que ele viveu. A pergunta é, antes de sair de casa, ele fez alguma coisa errada? Não, não fez. Ele pegou o que era dele, ele tomou a decisão dele e era direito dele. Tudo que ele fez estava dentro do direito dele. Quem está me entendendo, diga amém. Então, aquele rapaz, ele foi, ele gastou, aí ele começou a se atrapalhar em alguns momentos. Só que quando ele começou a se atrapalhar, e ele percebeu que ele entrou num buraco, que ele entrou numa situação difícil, ele sabia para onde voltar. Ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele foi humilde para dizer assim, eu não vou voltar como filho, eu vou voltar como empregado. Eu não vou voltar, eu vou chegar para o meu pai, eu vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas antes de sair ele falou assim, os servos do meu pai comem melhor do que eu vou comer aqui. Então ele saiu não para voltar, ele não voltou para ser filho, ele voltou para ser servo. Porque ele entendeu aonde ele se enfiou, por decisão dele. Porque ele tinha o direito nasquelas coisas, ele pegou e ele fez o que ele quis. Só que de repente não deu certo, ele teve que voltar. Ele teve que voltar. E quando ele volta, querido, um rapaz que falhou, que eu não sei no que tanto ele se envolveu, mas eu sei que quando ele volta para casa, ele volta para a casa dele e ele recebe 4 coisas daquela casa e do pai dele, que é o motivo pelo qual aquele lar, aquela casa é uma casa que deixa saudades. A primeira coisa que ele recebe é um abraço sincero. Quando o pai o vê, a Bíblia fala que o pai o avistando de longe, vendo ele de longe vindo, corre até ele e o abraça. Abraço sincero. Irmãos, nós precisamos ter abraços sinceros dentro da nossa casa. É necessário ter abraços sinceros. Nós precisamos abraçar, você que tem filho, abraçar o seu filho. Você, esposa, abraçar o seu marido. Você, marido, abraçar a sua esposa. Não é de vez em quando, não.
Não é de vez em quando não, mas é sempre, é todo dia, porque isso é demonstração de carinho, é demonstração de amor. E quando nós recebemos um abraço sincero, queridos, no nosso corpo é liberado coisas no nosso corpo que traz para nós uma sensação de bem-estar. Isso é bom fisicamente, biologicamente, e melhor ainda emocionalmente. Melhor ainda emocionalmente. Nós precisamos aprender a abraçar mais. Abraçar sem motivo. Tem gente que só abraça quando tem motivo, para dar parabéns, para qualquer outra coisa. Não, é necessário abraçar. Ah, pastor, mas meu filho é adolescente, ele não quer ir. Daí, você é pai, você é mãe, ele não tem que querer nada. Abraça ele, porque senão amanhã ele está sendo abraçado por outros. Cuida da sua casa, irmão. Quando o filho pródigo ele volta, a primeira coisa que ele recebe é um abraço sincero. O pai corre em direção dele e abraça ele. Depois, a segunda coisa é um beijo carinhoso. O pai o abraça e agora o pai vai e o beija. É necessário termos beijos carinhosos dentro do nosso lar. Tem marido e mulher que beija só na hora que quer fazer as coisas. Você entendeu, né? Não preciso desenhar não, né? Tem marido e mulher que só na hora que quer as coisas fica dando beijinho. Não. Não, irmão. Tem que ter beijo carinhoso entre marido e mulher. Beijo carinhoso entre pai e filho. Beijo carinhoso. É necessário quando aquele rapaz volta para casa, o pai dá a ele um beijo carinhoso. O beijo carinhoso é outra coisa. Quando nós recebemos um beijo, é liberado no nosso corpo sensações de bem-estar. E se é bem-estar para o nosso corpo, quanto mais para a nossa mente. Diga assim comigo, beijo carinhoso. Irmão, todo dia, irmão. Tem gente que, às vezes o homem tem mais dificuldade, né? De dar abraço, de ficar beijando, mas a gente tem que parar com isso. Nem sempre, às vezes o homem é mais carinhoso que a mulher até. Mas, na maioria das vezes, o homem é menos carinhoso que a mulher. E a gente tem que parar com isso. Porque se a gente quer que o nosso lar seja um pedacinho do céu, seja uma casa que deixa saudades, uma casa que você amanhã sai cedo para ir trabalhar, e tem saudades dela quando você está trabalhando, tem saudade da sua família. Tem gente que sai para... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, se o lar das pessoas fosse realmente um lar que deixa saudade, ninguém, na hora de voltar do trabalho, principalmente em época de pagamento, antes de chegar em casa, pararia em algum bar para torrar todo o dinheiro. Porque quando a nossa casa é uma casa que deixa saudades, a gente não quer passar em outro lugar, a gente quer ir direto para dentro da nossa casa. Quando a nossa casa é uma casa que deixa saudades, a gente não quer parar no meio do caminho para fazer qualquer outra coisa, a gente quer ir direto para a nossa casa. Quando vem para a igreja adorar a Deus feliz e alegre. Mas que saudade da minha casa. Vou trabalhar porque tem que trabalhar, porque é a tua profissão, você é apaixonado por ela. Mas quando você está lá, ai que saudade da minha casa. Você vai fazer uma viagem, ai que saudade da minha casa. E quando eu falo saudade de casa, não estou falando saudade da sua cama, irmão, saudade do seu banheiro, saudade do seu chuveiro, não. Eu estou dizendo saudade da sua família. Eu estou dizendo saudade de estar do lado dos seus. Eu estou dizendo saudade de estar do lado da sua esposa, de estar do lado do seu marido. Eu me lembro muito bem que todo início de namoro é dessa forma, irmãos. A pessoa ela não aguenta ficar longe. Eu deixava a pastora na casa dela, quando nós namorávamos faz tempinho. Eu deixava ela na casa dela, quando eu chegava em casa, irmão, eu pegava, sabe o que eu fazia? Ligava para ela.
O irmão Zé fazia isso também? E ficava. Fazia 10, 15, 20 minutos que tinha visto. E sabe o que nós falava? Estou com saudade. Aí a pessoa casa, fica o dia inteiro fora e não sente nem saudade mais. Trabalha 8 horas por dia, fica 10, 12 horas fora de casa e não sente saudades mais. Deixou de ser uma casa que gera saudades. Nós precisamos fazer do nosso lar, irmão, não importa quanto tempo de casado você tenha. A gente precisa fazer do nosso lar, da nossa casa, uma casa que gera saudades. Uma casa que deixa saudades ao ponto do seu filho ir para a escola, do seu filho ir para a faculdade, do seu filho casar e sair de casa, ele fala assim, ai que saudade que eu tenho da casa da mãe e do pai. Porque lá era um lugar que deixa saudade, e agora ele vai fazer na casa dele também uma casa que deixa saudades. Ele vai reproduzir isso, e ele vai fazer da casa dele uma casa que deixa saudades. Precisa ter abraço sincero todo dia, beijo carinhoso todo dia. Se nós queremos fazer da nossa casa um pedacinho do céu, começa fazendo dela uma casa que deixa saudades. Aí o filho pródigo retorna à casa, recebe o abraço sincero, recebe o beijo carinhoso, e a terceira coisa, ele recebe um coração facilitador de perdão. Porque ele chega para o pai e ele fala assim, pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai nem respondeu. O pai chama os servos e diz, traga um anel e coloque no dedo dele, traga uma roupa e vista ele, traga uma sandália e coloque nos pés dele, mate lá o animal e nós vamos celebrar. Por quê? Porque o pai não queria saber o que ele tinha feito. O pai, antes mesmo dele falar qualquer coisa, o pai já havia perdoado ele. Tem casas, irmãos, que muitas vezes o que falta é o perdão. A pessoa não consegue perdoar, ela vive vivendo uma mágoa em seu coração dia a dia. Eu me lembro que eu ouvi uma pregação uma certa vez, e o pastor ele dizia assim, que o cérebro do homem é como uma gaveta. Tudo que você quer falar, os assuntos estão todos dentro de uma gaveta, e a gente precisa abrir a gaveta para falar daquele assunto. Aí se a gente quer mudar de assunto, o cérebro do homem é assim, você tem que fechar aquela gaveta e abrir a gaveta do outro assunto. O cérebro da mulher é diferente, é um emaranhado de fios, e a maioria deles desencapado. Querido, quando nós não liberamos perdão, qualquer coisinha, e é natural toda a família ter momentos de atrito, é natural, que não pode passar dos limites. Para tudo existe um limite, mas é natural. E aí o que acontece? Gera aquela brigazinha por coisa boba, que normalmente é o que briga às vezes. E a mulher ou o homem começa a lembrar de coisa de 5, 10 anos atrás, e começa a jogar no meio daquela discussão coisas lá de trás. Sabe por quê? Porque não tem um coração facilitador de perdão. Porque aquele que perdoa, irmão, não quer dizer que ele esquece. O nome disso não é perdão, o nome disso é amnésia. Mas aquele que perdoa, ele lembra, só que aquilo não fere mais ele. Ele pode até lembrar da situação, mas aquilo não machuca mais. Ele pode até lembrar da coisa, mas aquilo não traz mais nenhum sentimento de dor, de ódio, de rancor, seja o sentimento que for. Sabe por quê? Porque ele conseguiu perdoar. Mas aquele que não consegue perdoar, toda briguinha, toda situação que tem, fica jogando na cara da pessoa. E eu vou dizer uma coisa para você, ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta isso, nem a mulher, nem o homem, ninguém aguenta isso.
Então é necessário nós termos um coração facilitador de perdão, para o nosso lar ser um pedacinho do céu, para a nossa casa ser uma casa que deixa saudades. É necessário o nosso coração, a nossa vida ser livre para perdoar. Perdoar. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque olha o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz assim, que se você, eu, não conseguimos perdoar as ofensas do irmão que está do nosso lado, a Bíblia fala assim: então pouco, vosso Pai que estás nos céus, perdoará as vossas ofensas. Vou resumir, não adianta pedir perdão, se você não libera perdão. Não adianta pedir perdão, se você não libera perdão. As pessoas às vezes elas só querem receber, elas querem ser perdoadas, mas elas não querem perdoar. Elas querem que Deus perdoe, elas querem que as pessoas perdoem, mas elas mesmas não liberam perdão. E a palavra de Deus diz que Deus não perdoa os nossos pecados, se nós não perdoamos os irmãos que estão do nosso lado. Deus não perdoa, irmão. Isso é sério. Isso é muito sério. Então, se nós queremos do nosso lar um pedacinho do céu, uma casa que deixa saudades, o nosso coração tem que ser um coração facilitador de perdão. O pai do filho pródigo, com certeza não queria que ele tomasse aquelas atitudes, mas deixou. E quando ele volta, ele não quer saber de jogar na cara tudo que ele fez, ele não quer saber de falar assim: você perdeu todo o seu dinheiro, ele não quer saber de nada disso. Ele diz: coloca um anel no dedo dele, coloca uma sandália nos pés, dá ele uma roupa, porque o meu filho que estava morto reviveu. Ele o perdoa, ele libera perdão. Coloca a mão no teu coração e diga assim: eu preciso, a partir de hoje, ter um coração facilitador de perdão, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. A quarta coisa que acontece naquela casa é celebrar com festa. Você quer uma casa que deixa saudades? Você quer que o seu lar seja um pedacinho do céu? Primeiro, abraço sincero. Segundo, beijo carinhoso. Terceiro, coração facilitador de perdão. E quarto, celebrar com festa. Quando aquele menino chega e o pai manda colocar tudo nele, o anel, a sandália, a vestimenta, ele diz: agora mata lá o animal, porque nós vamos festejar. Vai ter festa nessa casa hoje. Vai ter festa neste lar hoje. Por quê? É aniversário de quem? Não, não é aniversário de ninguém. O meu filho que estava perdido, ele voltou para casa. O meu filho que estava perdido, ele voltou para casa. Irmão, nós precisamos aprender a festejar. E festejar não é você fazer aquela coisa escandalosa, não. Às vezes, muitas vezes, coisa simples, um almoço diferenciado, em que você reúne a família e fala assim: nós estamos celebrando hoje. Sabe que eu aprendi isso com o meu sogro, com a minha sogra. Porque toda conquista que eles têm, por menor que pareça, para eles é motivo de festa, irmão. É motivo de celebrar. Eu me lembro que toda vez que meu sogro troca de carro, ele liga: vem ver aqui, ou ele vai lá em casa e leva o carro. E a gente vai lá ver. E aí ele fala assim: vamos à noite fazer um jantar, ou vamos jantar fora em algum lugar. Para quê? Para festejar a compra do carro. Eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a ver que todas as pequenas ou grandes conquistas eles celebram. Eles celebram. Eu comecei a trazer isso para a minha vida, porque é necessário, irmão, a gente celebrar. Por menor que seja, tirou a carteira de habilitação, vamos celebrar. Põe seguro no carro antes, mas vamos celebrar. Vamos celebrar. Passou na faculdade, vamos celebrar. Teu filho tirou nota boa, não fez mais do que obrigação, mas celebra.
Teu filho passou lá na escola, não fez mais do que obrigação, mas celebra junto com ele. Uma coisa simples, faz lá o almoço do dia mesmo, fala assim, ó, este almoço é especial, porque você passou de ano, e nós vamos celebrar que você passou de ano. Ah, conquistei alguma coisa, irmão, celebra, é motivo de alegria, tem que haver celebração. Tem que haver celebração. O pai não quis nem saber. O pai, quando o filho chegou, falou assim, olha, mata lá o animal, porque hoje vai ter festa nesta casa. Hoje é motivo de celebração. Hoje é motivo de alegria. A tua casa, a minha casa, tem que ter motivos de celebrações, motivos de alegria. Não adianta, irmãos, nós fazemos festa só no Natal, só em época de aniversário. Não, celebre tanto as pequenas quanto as grandes conquistas, porque cada vitória que você tem é Deus te abençoando, é Deus engrandecendo o nome dEle, é Deus sendo glorificado através da sua vida. E quando nós fazemos da nossa casa um lugar de celebração, um lugar de festa, nós fazemos da nossa casa um lugar que deixa saudades. Nossa casa tem que deixar saudades, irmãos. Quem está me entendendo, diga amém. Diga assim comigo, 4 coisas para a minha casa ser uma casa que deixa saudades. Diga bem forte, abraço sincero, todo dia. Diga beijo carinhoso, todo dia. Diga coração, facilitador de perdão. E celebrar com festa. Celebre. Celebre. Seja o que for, celebre. Celebre. E a sua casa será uma casa que deixa saudades. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós precisamos ter corações facilitadores de perdão. Precisamos ter abraços sinceros para os membros da nossa família. Precisamos ter beijos carinhosos para os nossos filhos, na pessoa que nós amamos, obrigado, no nosso cônjuge, e precisamos aprender a celebrar as nossas conquistas, seja grande ou pequena, fazendo festas. Quem está me entendendo, diga amém. Quando você aplica esses 4 princípios, a sua casa vai ser um lugar que deixa saudades. Coloca a mão no teu coração. Feche os seus olhos neste momento. Eu vou pedir, se está tendo culto infantil, traz as crianças aqui para cima, pede para elas ir com o pai e com a mãe, que depois da oração vão ungir as famílias. Nós vamos orar neste momento, irmãos, baseado nesta palavra, porque a tua casa tem que se tornar uma casa que deixa saudades. O seu lar é um pedacinho do céu na terra. Senhor meu Deus, no poder e na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero orar, ó Deus, juntamente com esta pessoa agora, porque, ó Deus, nós queremos declarar que a nossa casa é um pedacinho do céu. Não só declaramos, ó Deus, como faremos com que realmente o nosso lar e a nossa casa seja um pedacinho do céu. É uma atitude nossa, Pai. É uma atitude individual de cada um. Abraço sincero, beijo carinhoso, coração facilitador de perdão, celebração com festa. É uma decisão, é uma atitude individual de cada pessoa dentro do seu lar, dentro da sua casa, juntamente com a sua família, juntamente com os seus cônjuges, ó Pai. E nós declaramos nesta noite, Deus, que em nome de Jesus Cristo, Satanás não tem poder sobre a nossa casa, Satanás não tem poder sobre a nossa família. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que o diabo, ó Deus, não pode tocar, ó Deus, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, mas nós determinamos a bênção do Senhor sobre o nosso lar, a bênção do Senhor sobre a nossa casa, meu Pai, e que nós faremos da nossa casa, que nós faremos, ó Deus, do nosso lar, ó Deus, uma casa que deixa saudades.
Nosso lar, ó Deus, é um pedacinho do céu. Nós determinamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada nesta noite, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor venha realizar na vida, ó Deus, dessas pessoas, ó Pai, de cada família aqui representada, que o Senhor venha realizar o milagre, a bênção e a vitória. Que esta casa, meu Deus, seja uma casa abençoada, que esta família seja uma família abençoada, porque, ó Deus, é a família que o Senhor nos deu. Nossa casa não será um lugar de ringue, a nossa casa, ó Deus, não será como um elevador, a nossa casa não será como uma pensão, mas a nossa casa é bênção do Senhor. A nossa casa, ó Deus, é bênção do Senhor. A nossa família é bênção do Senhor, ó Pai. E nós determinamos um milagre. Senhor, restaura, ó Deus, na vida de cada família aqui, o que precisa ser restaurado nesta hora. Nós oramos no poder do nome de Jesus, baseado nesta palavra, e que essas 4 coisas não faltem no nosso lar: abraço sincero, beijo carinhoso, coração facilitador de perdão, e celebrar com festa, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém. Se você está junto com a sua família,